O vento fustigava as janelas altas da mansão de pedra cinzenta, um monumento de solidão erguido sobre as colinas castigadas pelo inverno rigoroso de 1850, onde o tempo parecia ter congelado em camadas espessas de poeira e segredos imemoriais que ninguém ousava desvendar. Elisa apertava os dedos trêmulos contra o tecido gasto de seu vestido de luto escuro, sentindo o frio cortante penetrar as solas finas de seus sapatos desgastados enquanto aguardava no salão vasto e silencioso. O ambiente era decorado com tapeçarias imensas que narravam batalhas esquecidas e glórias passadas que a traça já havia começado a devorar de forma implacável. Diante dela, sentado em uma poltrona de couro envelhecido que exalava o cheiro forte de tabaco antigo e madeira úmida, estava o barão Arthur von Kendrick. Um homem cuja reputação sombria precedia sua figura imponente como uma sombra longa projetada por um incêndio muito distante. Ele não desviou os olhos frios dos papéis pesados que segurava com firmeza, documentos amarelados pelo tempo que selariam de forma definitiva o destino de uma jovem assustada. A única herança de Elisa fora a dívida impagável de um pai fraco que se perdera de forma trágica no vício do jogo e na bebida amarga. Antes de se entregar de vez à sepultura fria e solitária do cemitério abandonado da pequena vila. O barão tinha o rosto marcante cortado por uma cicatriz severa que descia da têmpora esquerda até a base do queixo largo. Um sulco profundo e avermelhado que de forma curiosa não diminuía sua beleza austera e aristocrática, mas conferia a ele o aspecto sombrio de um anjo caído que desistira para sempre de buscar a luz do céu. Elisa sentia o próprio coração martelar com violência contra as costelas frágeis, um ritmo doloroso e descompassado de puro medo e necessidade extrema. Pois ela sabia muito bem que fora das grossas paredes daquela propriedade isolada, só restava a miséria absoluta e o escárnio cruel da alta sociedade que vira as costas para a desgraça de sua família arruinada. O silêncio na sala era tão denso e pesado que ela podia ouvir com clareza o estalar constante das brasas ardentes na lareira monumental de pedra escura. O único ponto fraco de calor em um ambiente gigantesco que parecia ter sido projetado para repelir de propósito qualquer pequeno traço de humanidade ou de conforto acolhedor. Finalmente, ele ergueu o olhar penetrante na direção dela, revelando olhos de um azul tão pálido e frio que pareciam ser feitos de gelo puro sob a luz bruxuleante das velas de sebo derretido. Velas que choravam lágrimas grossas de cera sobre os pesados candelabros de prata escurecida pela falta de polimento. Ele não ofereceu nenhuma palavra vazia de consolo ou promessas falsas de afeto repentino. Pois o contrato rígido que repousava sobre a mesa de carvalho diante deles era totalmente desprovido de qualquer sentimento morno que não fosse a conveniência mútua e fria de duas almas perdidas, ambas presas de forma irremediável em suas próprias prisões de circunstância e dever. Ele explicou com uma voz grave e monótona que precisava urgentemente de uma esposa legítima para manter intacto o título de nobreza e a posse irrestrita das vastas terras produtivas. Terras que a coroa gananciosa ameaçava retomar a qualquer momento devido à prolongada ausência de um herdeiro direto ou de um matrimônio considerado estável perante a lei e a igreja. E ela, por sua vez, precisava de forma desesperada de proteção física e da fortuna considerável que ele estava totalmente disposto a deixar depositada em seu nome, caso ela cumprisse de forma cega e obediente todas as exigências rigorosas que estavam muito bem descritas naquelas linhas longas de caligrafia impecável e absolutamente fria. Ele se levantou de forma lenta da poltrona, a altura impressionante do seu corpo largo, fazendo com que a sua sombra imensa engolisse quase por completo a pequena e frágil figura de Elisa. E caminhou a passos firmes e pesados até a grande janela principal, observando com atenção a tempestade violenta que começava a ganhar muita força lá fora.
A chuva pesada e os ventos fortes transformavam o jardim, outrora belo, em um mar escuro de lama espessa e de galhos de árvores retorcidos e quebrados pela fúria da natureza. A voz dele soou pelo ambiente como um barítono muito baixo e poderoso, vibrando no peito apertado da jovem como um aviso claro de perigo iminente. Enquanto ele ditava de costas para ela os termos rígidos de sua nova e estranha existência naquela casa, repleta de ecos fantasmas e de memórias amargas do passado. Você terá acesso livre a quase todas as alas luxuosas da propriedade, terá criados silenciosos à sua total disposição para qualquer capricho e o conforto extremo que apenas muito dinheiro pode comprar. Mas há uma única condição absoluta que não aceita de forma alguma negociações fúteis ou acessos de curiosidade infantil, disse ele de forma severa. Voltando-se de repente para ela com uma intensidade tão obscura no olhar que a fez recuar um passo involuntário para trás, temendo que ele pudesse ouvir a batida acelerada do seu coração apavorado. No final do longo e escuro corredor do segundo andar da mansão, há uma porta pesada de carvalho maciço adornada com entalhes antigos de videiras murchas que permanece trancada dia e noite de forma inviolável. E sob hipótese alguma, por motivo absolutamente nenhum neste mundo, você deve tentar abrir ou entrar naquele quarto ou sequer perguntar aos empregados o que reside em segredo atrás daquelas tábuas velhas. Elisa apenas assentiu com a cabeça baixa, a promessa solene saindo de seus lábios secos em um sussurro fraco e quase inaudível na imensidão da sala. Embora a semente maldita da dúvida e da curiosidade já estivesse plantada de forma profunda em um solo mental muito fértil. Pois o mistério proibido sempre exerce um fascínio terrível e incontrolável sobre as mentes daquelas pessoas que sentem que nada mais tem a perder na vida além da própria sanidade. Ela sentia no fundo de sua alma que o Barão Sombrio escondia coisas muito piores e maiores do que apenas uma simples cicatriz física em seu rosto severo. Havia uma ferida invisível e profunda na própria alma daquela casa imensa que gemia de dor durante as longas noites de vento sul. Um lamento triste e arrastado que parecia vir de forma cirúrgica e exata justamente da direção sombria daquele quarto selado a 7 chaves. O contrato nupcial foi finalmente assinado com uma caneta afiada de pena de corvo que arranhou o papel grosso como se fosse uma garra animal, selando para sempre o destino trágico de Elisa naquela mansão esquecida por Deus, onde a luz do sol raramente entrava pelas janelas pesadas, e onde os segredos inconfessáveis do passado eram guardados pelas paredes com muito mais zelo e violência do que as joias de ouro da família nobre. Naquela primeira noite exaustiva de sua nova vida, ela foi levada de forma silenciosa aos seus aposentos privados por uma governanta idosa de rosto duro e impenetrável. Uma mulher vestida de preto com olhos miúdos que pareciam julgar com desprezo cada pequeno movimento seu pelos corredores mal iluminados. A governanta severa não pronunciou uma única frase acolhedora de boas-vindas à nova senhora da casa, apenas apontou o caminho escuro com uma mão ossuda e excessivamente pálida que lembrava a morte. O quarto destinado a Elisa era muito suntuoso e grande, decorado com dosséis pesados de seda pura e tapetes orientais muito macios que abafavam os passos. Mas o ar ali dentro era estranhamente pesado e difícil de respirar, como se 1000 suspiros de tristeza estivessem retidos para sempre no tecido grosso das cortinas pesadas que barravam por completo a visão solitária do mundo exterior. Ela deitou-se na cama, enorme, sentindo o corpo exausto pedir descanso. Mas o sono reparador se recusou de forma teimosa a vir ao seu encontro naquela noite sombria. Em vez disso, ela ficou deitada no escuro, ouvindo com atenção o ranger constante das vigas antigas de madeira da casa gigantesca. O som perturbador de passos arrastados e distantes nos corredores que poderiam ser apenas o fruto enganoso de sua própria imaginação cansada. Ou talvez fossem os fantasmas inquietos de uma linhagem nobre e amaldiçoada que se recusava de forma definitiva a partir deste mundo para encontrar a paz eterna.
O barão Kendrick era agora o seu marido legítimo perante a lei dos homens e perante Deus, mas ele permanecia no fundo um estranho absoluto e perigoso. Um homem solitário e poderoso que comprara a sua juventude e companhia apenas para manter uma aparência social falsa que a alta sociedade exigia de forma hipócrita, enquanto ele mesmo se recolhia de forma triste para as suas próprias sombras dolorosas após o término do jantar silencioso, onde apenas o som metálico dos talheres de prata, batendo nos pratos, se fazia presente. Ela pensou de novo no quarto proibido no andar de cima, no aviso severo e assustador e no olhar mortal de aviso que ele lhe dera mais cedo, sentindo com um peso no peito que a sua pequena e preciosa liberdade fora trocada de forma definitiva por uma gaiola luxuosa feita de ouro maciço e mentiras. Onde a maior ameaça à sua vida talvez não fosse o próprio marido intimidador que dormia em outra ala da casa, mas sim o grande e terrível mistério invisível que pulsava como um coração vivo e doente no centro exato daquela mansão antiga. As semanas seguintes passariam de forma lenta e ela aprenderia a duras penas a navegar de forma segura pelos humores instáveis e silenciosos do barão. Mas aquela porta velha e trancada no corredor sombrio se tornaria muito em breve o centro perigoso do seu pequeno universo confinado, um desafio mental silencioso e cruel que a chamava pelo nome em cada momento longo de extrema solidão. O mistério denso era uma presença viva e constante ao lado dela, quase como um terceiro habitante assustador e invisível naquela união fria de papel e conveniência financeira. Uma aliança obscura que apenas começava a revelar de forma lenta as suas faces muito mais perigosas e macabras para a jovem esposa desprevenida. A história triste de Elisa e do barão solitário estava apenas no seu prelúdio, uma melodia sombria e triste composta em tons apagados de cinza e segredos cruéis, que o tempo longo não conseguiu apagar de forma alguma. E o preço final daquela imensa fortuna herdada poderia ser muito mais alto e doloroso do que ela jamais ousou imaginar nos seus piores e mais obscuros pesadelos da infância. Acompanhe os próximos capítulos cheios de tensão desta longa jornada perigosa de muito mistério e de uma paixão altamente proibida e arrebatadora escondida nas sombras frias do passado distante. Se você gosta muito de narrativas intensas que revelam de forma profunda os segredos mais escondidos e as dores do coração humano, não deixe de seguir o canal Dramas de Antigamente. A primeira manhã na mansão Von Kendrick amanheceu envolta em uma névoa espessa e cinzenta que parecia engolir as colinas ao redor e isolar a propriedade do resto do mundo de forma absoluta. Elisa despertou com o som abafado de um sino distante que ecoava de forma fantasmagórica pelos corredores vazios de pedra fria, avisando que a rotina implacável daquela casa de sombras começava muito antes do sol ousar aparecer no horizonte escuro. Ela se levantou da cama enorme, sentindo o corpo ainda dolorido pela tensão da noite anterior, vestindo sozinha um traje simples e escuro que a governanta havia deixado sobre uma cadeira de encosto alto. A ausência de uma criada pessoal para ajudar com os laços apertados do vestido era apenas mais um lembrete cruel de que ela continuava sendo uma intrusa tolerada naquelas terras desoladas, comprada com papel e tinta para cumprir um propósito obscuro. O ar no interior dos aposentos parecia estagnado e cheirava a lavanda seca e a um leve traço de mofo antigo que a fez tossir de forma discreta enquanto calçava as sapatilhas macias e sem adornos para descer as imensas escadas. Ao caminhar pelos corredores extensos em direção ao salão de refeições, no andar térreo, ela notou com mais clareza os detalhes sinistros da decoração opressiva que adornava as paredes revestidas de madeira escura e descascada pelo tempo inclemente. Quadros imensos com molduras douradas e oxidadas exibiam os rostos severos dos ancestrais de Arthur, homens de maxilares rígidos e mulheres de olhares vazios que pareciam seguir cada pequeno movimento da jovem com uma desaprovação silenciosa e constante.
Os tapetes espessos abafavam quase por completo o som de seus passos hesitantes, criando uma atmosfera de irrealidade, como se ela estivesse flutuando através de um pesadelo ricamente decorado que nunca chegava ao seu fim inevitável. Quando finalmente alcançou a sala de desjejum, iluminada por janelas altas e empoeiradas, encontrou a mesa retangular e imensa posta apenas para 2 lugares em extremidades completamente opostas e distantes uma da outra. Arthur já estava sentado em sua cadeira de cabeceira esculpida, vestido com roupas de montaria de couro grosso que exalavam o aroma forte de cavalos e de terra molhada pela chuva incessante que caía desde a madrugada fria e implacável. Ele não ergueu a cabeça de forma imediata quando ela entrou de maneira tímida no recinto, mantendo a atenção focada em um calhamaço de papéis espalhados ao lado de sua xícara de porcelana fina que soltava fumaça em espirais lentas. O silêncio entre eles era denso e quase palpável, quebrado apenas pelo tilintar ocasional de uma colher de prata batendo contra a borda do pires ou pelo som triste do vento cortante que assoviava nas frestas invisíveis das pesadas esquadrias de madeira. Elisa tomou seu lugar de forma obediente e serviu-se de uma pequena porção de pão escuro e geleia amarga, sentindo o estômago embrulhar diante da ausência total de qualquer calor humano naquele ambiente que deveria ser o coração pulsante de um lar. Finalmente, ele abaixou as folhas de papel amarelado e cruzou o olhar com o dela. A cicatriz terrível em seu rosto, parecendo ainda mais pronunciada e avermelhada sob a luz fraca e pálida da manhã nublada de inverno rigoroso. Os olhos azuis e gélidos do barão analisaram o rosto pálido e cansado de sua nova esposa com uma frieza calculista que a fez prender a respiração de forma involuntária e esconder as mãos trêmulas sob a toalha de linho branco e engomado. Ele perguntou de forma seca e direta se os aposentos destinados a ela haviam sido do seu agrado e se a noite havia transcorrido sem maiores sobressaltos ou perturbações indesejadas em seu sono frágil. Elisa forçou um leve aceno afirmativo com a cabeça, mentindo de forma polida ao afirmar que dormira muito bem, e que a cama era de um conforto que ela jamais havia experimentado em toda a sua vida modesta e cheia de privações. Uma sombra fugaz de dúvida cruzou o semblante rígido de Arthur, como se ele soubesse intimamente que as noites naquela mansão nunca eram pacíficas para aqueles que possuíam a audácia de carregar uma alma sensível e observadora dentro do peito. Ele limpou os lábios com um guardanapo de forma metódica e anunciou que passaria o resto do dia inteiro cavalgando pelos limites distantes da propriedade para inspecionar os danos causados pelas tempestades recentes nas plantações de trigo e nos tetos dos celeiros de grãos. Antes de se levantar e abandonar a sala com passos firmes e pesados, ele parou por um breve segundo atrás da cadeira dela e sussurrou de forma grave e ameaçadora para que ela não se esquecesse da única regra fundamental daquele casamento arranjado e sem amor. A lembrança cruel da porta de carvalho, trancada no final do corredor escuro do segundo andar, voltou a inundar a mente de Elisa com uma força avassaladora assim que o barão deixou a mansão e partiu veloz em seu cavalo negro. A ausência física dele pareceu amplificar o eco opressivo do vazio que habitava todos os cômodos gigantescos, deixando a jovem entregue aos cuidados silenciosos e julgadores da governanta implacável que agora supervisionava de perto o trabalho árduo das criadas da Casa de Pedra. Para tentar fugir da atmosfera sufocante e da sensação terrível de estar sendo constantemente vigiada, Elisa decidiu explorar a grande biblioteca da família, um cômodo circular e imenso forrado do chão ao teto, com prateleiras antigas repletas de milhares de livros esquecidos. O cheiro de papel velho e couro ressecado era reconfortante de uma maneira estranha, oferecendo a ela um refúgio literário momentâneo contra a solidão esmagadora de sua nova e assustadora realidade como senhora daquelas terras melancólicas e vastas. Ela passou longas horas deslizando os dedos finos pelas lombadas desgastadas e cobertas por uma fina camada de poeira cinza, lendo títulos em idiomas estrangeiros
e procurando qualquer obra que pudesse distrair seus pensamentos turbulentos do mistério terrivelmente proibido. Foi em uma prateleira baixa e escondida atrás de uma pesada cortina de veludo cor de vinho que ela encontrou um pequeno diário de capa de couro rachado e sem nenhuma identificação clara em sua superfície rústica e gasta pelo tempo. As páginas internas estavam muito amareladas e quebradiças pelo passar de décadas implacáveis, preenchidas por uma caligrafia feminina trêmula e apressada que narrava os dias de extrema angústia de uma antiga moradora daquela mesma mansão imensa e assombrada por sombras. Elisa leu de forma ávida sobre queixas de frio extremo e solidão crônica, sobre criados que sussurravam fofocas maldosas nos cantos sombrios e sobre um medo crescente e inexplicável de uma presença invisível que habitava os corredores durante as madrugadas longas e silenciosas. Em uma entrada datada de muitos anos atrás, a mulher desconhecida relatava com palavras de puro pânico que começara a ouvir sons estranhos e abafados, vindos de um cômodo específico no andar superior da casa, um quarto que o antigo barão mantinha sempre selado e intocável. O coração da jovem esposa bateu mais rápido contra as costelas, sentindo o sangue gelar nas veias ao perceber que o segredo maldito daquela porta fechada não era um capricho recente de Arthur, mas sim um horror ancestral passado de geração em geração maldita de forma implacável. Ela fechou o livro de forma abrupta e o escondeu de volta em seu lugar escuro, assustada pelo barulho repentino de passos pesados que ecoaram no salão principal, indicando o retorno prematuro de seu marido das terras lamacentas e encharcadas pela chuva forte. O jantar daquela noite foi servido em um ambiente ainda mais tenso e sufocante do que a refeição da manhã, com o som estridente da tempestade retornando com fúria para açoitar as vidraças velhas com rajadas violentas de vento e gotas grossas de chuva congelante. Arthur bebeu 3 taças inteiras de vinho tinto e escuro, como sangue, sem pronunciar uma única palavra inteligível, seu olhar perdido e totalmente focado nas chamas dançantes da lareira enorme, enquanto as sombras brincavam de forma sinistra sobre as feições duras de seu rosto, fortemente marcado. Elisa tentava comer pequenas porções do assado suculento que fora servido, mas a comida parecia se transformar em cinzas e poeira em sua boca seca. Sua mente inteiramente dominada pelas palavras desesperadas que lera naquele velho diário muito bem escondido na biblioteca. A atração magnética e proibida em direção àquele corredor escuro do andar de cima crescia dentro de seu peito apertado como uma doença incurável, uma febre de curiosidade muito perigosa que ameaçava consumir de forma rápida toda a sua razão e prudência sobreviventes. Quando a refeição melancólica finalmente terminou e o barão se trancou de forma ríspida em seu escritório particular para revisar mais documentos financeiros, Elisa subiu as grandes escadas de mármore, carregando apenas um pequeno candelabro de latão com uma vela solitária. Ela disse a si mesma de forma tola que estava apenas a caminho de seus próprios aposentos para descansar o corpo fatigado, mas seus pés rebeldes e trêmulos a guiaram de forma quase hipnótica para além da porta de seu quarto luxuoso e confortável. O corredor do segundo andar era longo e mergulhado em uma penumbra densa que a luz fraca de sua vela mal conseguia perfurar. As paredes nuas de pedra parecendo se fechar sobre ela como as mandíbulas imensas de uma fera terrível e adormecida nas sombras escuras. Ela caminhou de forma lenta e muito cuidadosa, prendendo a própria respiração a cada pequeno passo dado sobre as tábuas de madeira velha que rangiam em protesto, sob o peso mínimo de seu corpo magro e muito assustado com a escuridão reinante no local. Até que finalmente parou diante da porta maciça de carvalho negro, com seus entalhes distorcidos de videiras murchas, a fechadura de ferro pesado brilhando de forma sinistra no escuro, como um olho cego e maldoso que a observava em profundo e perturbador silêncio.
O ar ao redor daquela porta parecia estar vários graus mais frio do que no resto do corredor úmido, fazendo com que a pele de seus braços nus se arrepiasse e um calafrio violento percorresse toda a extensão de sua espinha dorsal, curvada pelo medo crescente. Elisa hesitou por longos minutos torturantes, a mão livre estendida no ar, pairando a poucos centímetros da superfície áspera da madeira antiga, o coração martelando nos ouvidos com a força brutal de um tambor de guerra frenético e quase ensurdecedor na calada da noite. Foi então que ela ouviu de forma muito clara e inconfundível um som distinto e arrepiante, vindo diretamente do outro lado daquela barreira intransponível que a separava do horror desconhecido e veementemente proibido por seu marido frio. Um som que gelou sua alma por completo. Não era o choro triste de um fantasma distante ou o uivo longo do vento noturno na chaminé de pedra, mas sim o som pesado e áspero de algo muito grande, sendo arrastado de forma muito lenta sobre o chão de madeira nu e completamente sujo. Um ruído medonho acompanhado de uma respiração rouca e profunda que parecia pertencer a uma criatura ferida e exausta, um som vivo e assustadoramente presente que provava além de qualquer dúvida razoável que o mistério da mansão Kendrick respirava e aguardava pacientemente na mais completa escuridão. Elisa recuou de forma lenta e trêmula, seus passos silenciosos, enquanto a respiração daquela criatura ou pessoa invisível parecia ecoar de forma sombria em sua própria mente assustada. O corredor de repente pareceu estreitar ao seu redor, as paredes de pedra fria e úmida, pressionando seus ombros frágeis como mãos fantasmagóricas que tentavam empurrá-la de volta para o abismo de sua ignorância forçada. Ela correu de volta para seus aposentos com o coração martelando, trancando a pesada porta de seu quarto com as mãos suadas e encostando as costas na madeira sólida, sentindo o suor frio escorrer de forma lenta por sua testa pálida. O som daquele arrastar pesado e da respiração rouca continuou a assombrá-la durante toda a longa e escura noite, misturando-se de maneira cruel ao uivo constante e triste do vento lá fora. Quando o amanhecer finalmente quebrou a escuridão espessa, trazendo uma luz fraca e cinzenta através das pesadas cortinas de veludo, Elisa sentia-se muito mais exausta do que nunca. Ela sabia intimamente que precisava manter as aparências diante do barão Arthur, o homem severo e assustador que a comprara com promessas vazias de riqueza e conforto em troca de sua total obediência cega. Ao descer para o desjejum na manhã seguinte, ela encontrou a mesa retangular completamente vazia. Apenas a governanta de olhar gélido e julgador a aguardava no salão imenso. A velha senhora informou com uma voz monótona e sem emoção que o senhor da casa havia partido muito cedo para a cidade vizinha e que só retornaria no final do dia ou na manhã seguinte. Essa ausência prolongada de seu marido severo representava uma oportunidade perigosa, uma chance rara que a mente curiosa e inquieta de Elisa não conseguiria ignorar por muito tempo. A mansão imensa estava imersa em um silêncio sepulcral e assustador, quebrado apenas pelo som muito distante dos criados trabalhando nas alas inferiores e pelo crepitar manso do fogo na grande lareira de pedra escura. Ela vagou pelos corredores sem rumo aparente por algumas horas, tentando afastar de sua mente perturbada a atração doentia que aquele quarto trancado exercia de forma avassaladora sobre sua alma. Mas cada passo hesitante parecia levá-la de volta ao início da escadaria do segundo andar, como se uma força magnética e invisível puxasse seu corpo frágil em direção ao segredo proibido. A lembrança vívida do som horrível e da respiração sofrida que ouvira na noite anterior martelava em sua cabeça cansada, criando teorias terríveis sobre o que o nobre escondia com tanto zelo do resto do mundo. Seria um prisioneiro de guerra esquecido pelos anos, um parente enlouquecido mantido em segredo absoluto da alta sociedade, ou talvez algo muito mais sombrio que desafiasse a própria compreensão humana. A imensa biblioteca foi novamente o seu refúgio temporário, mas os livros perderam todo o encanto. Suas páginas antigas repletas de histórias fictícias pareciam pálidas e sem vida em comparação com um mistério real e pulsante.
Ela procurou de forma desesperada pelo diário antigo que encontrara na véspera, na esperança de descobrir mais pistas sobre o passado sombrio da família Kendrick e sobre as antigas moradoras. Mas o pequeno livro de couro rachado havia desaparecido misteriosamente de seu esconderijo atrás da pesada cortina de veludo escuro, como se alguém soubesse exatamente o que ela andava fazendo. O pânico subiu de forma rápida por sua garganta seca, trazendo a certeza aterradora de que alguém a observava constantemente nas sombras, de que seus passos eram rastreados de perto. A governanta idosa surgiu de repente na entrada da biblioteca silenciosa, seus olhos miúdos e escuros cravados na jovem esposa com uma intensidade maldosa que a fez recuar de sobressalto. Elisa acabou esbarrando na mesa de mogno, derrubando um tinteiro de vidro pesado que se espatifou, derramando a tinta escura que se espalhou como sangue grosso sobre a madeira muito bem envernizada. A mulher vestida de preto não disse uma única palavra de reprovação, apenas retirou um pano branco de seu avental impecável e começou a limpar a mancha de forma metódica. Seus movimentos lentos e deliberados pareciam carregados de uma ameaça silenciosa, um aviso mudo de que as regras daquela casa não deveriam ser testadas por uma garota de origens tão humildes. Elisa pediu desculpas com a voz muito trêmula, mas a governanta apenas virou as costas e desapareceu de forma silenciosa pelo corredor mal iluminado, deixando a baronesa sozinha novamente. As horas daquela tarde se arrastaram com uma lentidão torturante, o grande relógio de pêndulo no salão principal marcando cada segundo com batidas pesadas que soavam de forma ameaçadora. Quando a tarde começou a cair lentamente, tingindo o céu de tons roxos e alaranjados, antes de ser engolida por completo pelas nuvens carregadas de uma nova tempestade, Elisa tomou uma decisão muito impulsiva e perigosa. Ela precisava descobrir a verdade sombria de uma vez por todas. Precisava saber com exatidão o que habitava o quarto proibido antes que a dúvida corroesse sua sanidade e a levasse à loucura completa. Munida apenas de uma pequena lanterna de óleo que furtou de forma sorrateira da despensa dos criados, ela subiu as escadas de mármore com a leveza e o silêncio de um fantasma. Ela desviava com cuidado das tábuas soltas que já conhecia de cor, seu coração batendo em um ritmo frenético e quase ensurdecedor dentro do peito apertado pelo vestido escuro. O corredor do segundo andar estava mergulhado nas sombras espessas do anoitecer precoce, o ar úmido e muito gelado arrepiando a pele pálida de seus braços finos enquanto ela se aproximava do fim do corredor. A grande porta de carvalho entalhado parecia zombar do seu medo e de sua fragilidade. Um obstáculo formidável e terrível que guardava os pecados mais sujos e ocultos da linhagem da família Von Kendrick. A maçaneta de bronze manchado e frio parecia queimar a pele da mão de Elisa enquanto ela tomava a decisão definitiva de girar o metal com toda a sua força restante. Para sua completa surpresa e pavor crescente, o mecanismo antigo cedeu com um clique abafado e seco, indicando que alguém havia esquecido de trancar a pesada fechadura ou que o destino cruel finalmente desejava revelar a verdade. Ela empurrou a madeira espessa com o ombro magro, o som estridente das dobradiças enferrujadas, ecoando pelo corredor vazio e silencioso como um lamento fúnebre e prolongado que a fez prender a respiração de pânico puro. A luz fraca e amarelada de sua pequena lanterna de óleo cortou a escuridão densa e sufocante do aposento proibido, revelando aos poucos um cenário de abandono desolador e tristeza profunda que desafiava a razão. O quarto era enorme e incrivelmente gelado, cheirando de forma forte a poeira antiga misturada com o odor acre de remédios amargos e o fedor inconfundível do desespero humano acumulado por anos de confinamento. As janelas amplas estavam completamente bloqueadas por tábuas de madeira pregadas de forma grosseira, impedindo que qualquer raio de sol ou esperança tocasse o interior daquela masmorra improvisada no coração da rica mansão. No centro exato do cômodo sombrio, uma cama de ferro muito enferrujado repousava sobre o tapete apodrecido, coberta por mantas finas e encardidas que mal ofereciam calor contra o frio implacável do inverno rigoroso. Ao lado daquele leito miserável,
preso de forma cruel por uma longa e muito grossa corrente de metal afixada diretamente na parede de pedra úmida, estava a figura esquelética de um homem encolhido nas sombras espessas. Os cabelos dele eram longos e completamente emaranhados, caindo de forma suja e desgrenhada sobre um rosto assustadoramente pálido e ossudo que guardava uma semelhança aterradora com os traços nobres de seu temido marido. Os olhos do pobre cativo se abriram de forma lenta e dolorosa, reagindo à luz trêmula da lanterna de Elisa com um misto de terror puro e uma surpresa incrédula, revelando íris de um azul turvo e cansado. Ele tentou recuar instintivamente para o canto mais escuro, as pesadas correntes de ferro retinindo contra o chão de madeira, arranhada com um som metálico e lúgubre que fez o coração da baronesa falhar uma batida. O homem abriu os lábios rachados e secos com muito esforço, tentando emitir algum som inteligível através daquele mesmo ruído rouco e doloroso que ela ouvira através da porta trancada na noite anterior. Elisa paralisou de forma completa no batente da porta, a lanterna tremendo de forma violenta em sua mão direita, tornando-a incapaz de formular uma única palavra ou pensamento coerente diante daquela visão trágica. A figura aterrorizante destruía de uma vez por todas qualquer ilusão frágil de segurança ou normalidade que ela ainda pudesse nutrir a respeito de sua nova vida e de seu casamento baseado em mentiras obscuras. O homem acorrentado estendeu uma mão magra e trêmula na direção do rosto assustado dela, os dedos finos e muito sujos implorando silenciosamente por uma misericórdia divina que ele há muito tempo não conhecia. Com uma voz extremamente fraca e muito falha pelo desuso de anos de completo isolamento, ele pronunciou um único e simples nome que fez o sangue quente de Elisa congelar quase que instantaneamente em suas veias. Ele a chamou de anjo, acreditando no fundo de sua mente torturada e confusa que ela era uma visão celestial enviada pelos céus abertos para libertá-lo do inferno terreno que o seu próprio sangue havia criado. As peças soltas do quebra-cabeça sombrio finalmente começaram a se encaixar de forma macabra na mente da jovem, formando uma imagem clara de pura maldade e traição familiar orquestrada com maestria. Com frases soltas e dolorosas, o prisioneiro revelou de forma entrecortada que ele era o verdadeiro barão von Kendrick e que o homem severo que a comprara era na verdade seu irmão gêmeo invejoso e sem escrúpulos. O falso Arthur o havia trancado ali anos atrás para roubar toda a herança valiosa da família e assumir o título de nobreza e o controle absoluto das vastas e férteis propriedades de forma totalmente ilegal. O choque avassalador daquela terrível revelação atingiu o peito de Elisa como um golpe físico brutal, a falta de ar a dominando ao perceber que dividia o teto e a mesa com um monstro impiedoso e criminoso. Um farsante cruel que não hesitaria por um único segundo em destruí-la também caso descobrisse que o seu maior e mais nefasto segredo havia sido descoberto pela curiosidade descuidada da nova e tola esposa comprada. O barulho repentino e muito alto de patas de cavalo, se aproximando no pátio inferior de pedra, quebrou o transe hipnótico de Elisa, o pânico tomando conta de todo o seu ser de maneira absoluta e sufocante. Ela percebeu com horror que o falso barão havia retornado de sua viagem muito antes do esperado, e que poderia encontrá-la ali naquele corredor proibido a qualquer maldito e sombrio segundo de pura distração. Ela precisava de forma desesperada fugir correndo daquele quarto assustador, trancar a porta de madeira pesada e fingir com todas as suas forças que absolutamente nada havia acontecido naquela tarde chuvosa e repleta de sombras. Mas o olhar sofrido e profundamente suplicante do verdadeiro Lorde, aprisionado, aprendia no lugar como uma âncora invisível, criando um dilema agonizante em seu peito entre a própria sobrevivência física e o seu dever moral. Ela jurou de forma muito silenciosa e rápida que voltaria em breve para ajudá-lo, sussurrando promessas apressadas na escuridão, enquanto puxava a pesada maçaneta de volta com todas as suas parcas energias restantes.
A porta maciça se fechou com um baque surdo e final, trancando o infeliz prisioneiro mais uma vez em seu túmulo vivo de pedra fria. E ela correu pelo corredor escuro com as pernas trêmulas de medo. A lanterna foi apagada às pressas, para não chamar nenhuma atenção indesejada na penumbra da casa, cada sombra parecendo abrigar um perigo iminente e mortal, enquanto o falso marido entrava de forma brusca no salão principal. Ela alcançou seus próprios aposentos, trancando a porta atrás de si no exato instante em que ouviu a voz grave do farsante ecoar com fúria, exigindo a presença imediata da governanta para relatar os acontecimentos do dia. Elisa encostou o ouvido de forma desesperada contra a madeira fria de sua porta trancada, tentando captar qualquer som inteligível que subisse do andar inferior da mansão sombria. A voz grave e autoritária do falso barão ecoava de forma violenta pelas paredes de pedra, exigindo um relatório completo e minucioso de cada pequeno passo que a sua nova esposa havia dado durante a sua ausência na cidade. A governanta idosa respondia em um tom baixo e arrastado que não permitia a Elisa compreender as palavras exatas, mas o tom de suspeita e malícia era inconfundível até mesmo àquela distância segura. O coração da jovem batia tão forte contra as costelas que ela temia que o som pudesse a denunciar aos ouvidos atentos e cruéis do monstro que agora governava aquela casa amaldiçoada com mão de ferro. Ela caminhou de forma trêmula até a bacia de porcelana sobre a cômoda e jogou água gelada no rosto pálido e suado, tentando apagar qualquer traço visível de terror e choque antes que fosse obrigada a o encarar novamente. A imagem refletida no espelho manchado era a de uma mulher completamente encurralada por um destino terrível, presa em uma teia de mentiras e violência que ameaçava sufocar a sua própria sanidade. Pouco tempo depois, batidas secas e ritmadas soaram na porta de seus aposentos, anunciando que o jantar fúnebre estava prestes a ser servido na sala de refeições do andar térreo. Elisa vestiu um xale escuro sobre os ombros finos para esconder os tremores incontroláveis de seu corpo fragilizado e desceu as escadarias de mármore com a lentidão de quem caminha em direção ao próprio cadafalso. O salão estava iluminado por dezenas de velas altas de cera branca que projetavam sombras distorcidas e ameaçadoras sobre as tapeçarias antigas e desbotadas pelas décadas de abandono e poeira acumulada. O falso Arthur já aguardava de pé perto da lareira crepitante, segurando uma taça de cristal cheia de vinho rubi que brilhava de forma sinistra contra as chamas quentes e alaranjadas. Ele a observou se aproximar com os olhos frios e calculistas de um predador faminto e impiedoso, avaliando cada pequeno movimento hesitante dela como se procurasse por qualquer sinal de culpa ou rebeldia oculta. Ela abaixou a cabeça de forma submissa e tomou o seu lugar habitual na extremidade oposta da mesa comprida, rogando aos céus para que a sua voz não falhasse quando fosse obrigada a proferir as suas mentiras necessárias. A refeição começou em um silêncio absoluto e torturante, quebrado apenas pelo ruído metálico dos talheres de prata, arranhando a porcelana fina dos pratos rasos de forma quase ensurdecedora para os nervos de Elisa. O farsante cortava a carne assada com movimentos precisos e brutais, uma demonstração clara e silenciosa de força contida que fazia a jovem esposa lembrar da criatura acorrentada no quarto gelado e escuro do andar de cima. De repente, ele ergueu o rosto marcado pela cicatriz profunda e questionou de forma muito casual e lenta como ela havia preenchido as horas vazias e monótonas de sua longa e chuvosa tarde de solidão. A baronesa forçou um sorriso pálido e frágil nos lábios secos, respondendo com a voz mais firme que conseguiu encontrar que havia passado a maior parte do tempo mergulhada nas páginas antigas e esquecidas dos livros da biblioteca da família. Uma sombra muito passageira de dúvida e desconfiança cruzou o semblante rígido e cruel do falso nobre, os músculos de seu maxilar quadrado, se contraindo de forma perigosa antes que ele tomasse outro gole longo de seu vinho tinto. Ele murmurou que a curiosidade excessiva era um vício perigoso e terrível para as mulheres de espírito fraco,
um mal profundo que muitas vezes levava a descobertas que arruinavam a paz de espírito e a própria vida. A indireta pesada e carregada de ameaça velada fez o estômago de Elisa embrulhar de forma violenta, a comida perdendo todo e qualquer sabor em sua boca subitamente seca e amarga como cinzas velhas. Ela sabia que ele a estava testando de forma sádica e calculada, jogando um jogo mental sombrio e doentio para descobrir se ela havia ousado ultrapassar os limites impostos por sua autoridade inquestionável na mansão de pedra. Para afastar as suspeitas crescentes dele, ela abaixou o olhar de forma recatada e concordou com um aceno leve de cabeça, afirmando que a leitura era apenas um passatempo inocente e passageiro para esquecer o frio do inverno rigoroso lá fora. O homem sorriu de forma gélida e totalmente desprovida de humor, elogiando a sua prudência admirável e afirmando que uma esposa submissa e ignorante dos assuntos de seu marido era o maior tesouro que um homem poderoso poderia desejar ter. O resto do jantar prosseguiu de forma lenta e agoniante, com a mente fervilhante de Elisa elaborando planos desesperados e perigosos para encontrar a chave de ferro pesada que libertaria o verdadeiro dono daquelas terras roubadas e amaldiçoadas. Ela precisava agir com extrema cautela e inteligência, pois o menor deslize seria fatal não apenas para ela, mas também para o pobre infeliz que definhava em meio à sujeira e ao esquecimento total no quarto proibido. Quando o relógio de pêndulo anunciou o fim da noite com batidas profundas e melancólicas, o falso barão se levantou da mesa de forma abrupta e anunciou que se recolheria ao seu escritório particular para terminar assuntos urgentes de negócios. Ele ordenou de forma seca que ela fosse dormir e não vagasse pelos corredores frios e escuros. Um último aviso severo que soou como uma sentença de morte para os ouvidos apavorados da jovem esposa encurralada. Assim que a porta dupla do escritório se fechou com um estrondo abafado no final do corredor do andar térreo, Elisa sentiu um alívio momentâneo banhar o seu corpo exausto e tenso pelas horas de encenação perigosa. No entanto, ela sabia muito bem que a verdadeira batalha por sua vida e pela justiça havia apenas começado naquela mesma noite de tempestade violenta e de revelações assustadoras que mudaram o seu destino para sempre. Ela precisava descobrir onde a chave da pesada porta de carvalho estava escondida e encontrar uma maneira segura de levar água e comida para o verdadeiro Barão von Kendrick antes que a fome e a doença o levassem para o túmulo de pedra. O mistério sombrio da mansão agora era o seu fardo pessoal e a sua única chance real de redenção. Um caminho tortuoso e sem volta que exigiria toda a sua coragem oculta e uma determinação de ferro inabalável. A madrugada avançou de forma lenta e agoniante, enquanto Elisa permanecia sentada na beirada de sua cama de dócil, ouvindo com extrema atenção os barulhos noturnos da velha mansão de pedra. O vento forte continuava a uivar do lado de fora das janelas pesadas, camuflando de forma perfeita o som de qualquer passo que ela pudesse dar pelos corredores de madeira rangente e escura. Ela sabia que precisava agir rápido e com muita precisão antes que a coragem fugisse de seu peito apertado e o pavor tomasse conta de sua mente exausta pelas revelações daquela tarde chuvosa. O falso barão havia se trancado no escritório do andar térreo há muitas horas. E a governanta idosa já deveria estar em sono profundo em seus aposentos distantes perto da cozinha fria e enfumaçada. A jovem esposa calçou novamente as sapatilhas macias e sem saltos, amarrando o xale escuro com firmeza ao redor dos ombros finos para se proteger da friagem cortante que invadia as frestas das paredes úmidas. Com a respiração controlada e os sentidos em alerta máximo, ela abriu a porta de seu quarto com o mínimo de ruído possível, deslizando para o corredor imerso em uma escuridão quase palpável e assustadora. O seu primeiro objetivo desesperado não era o quarto do prisioneiro, mas sim as entranhas da casa onde as despensas guardavam os restos do banquete farto que a criadagem havia recolhido horas antes. Ela desceu as escadas de mármore pisando apenas nas pontas dos pés,
tateando o corrimão gelado de ferro forjado para não tropeçar nos degraus invisíveis e arruinar o seu plano perigoso de salvação e justiça. A cozinha estava silenciosa e cheirava a cinzas frias e cebolas guardadas. Um ambiente rústico e sombrio onde apenas os ratos se atreviam a vagar durante as horas mortas da noite de tempestade implacável. Elisa encontrou um pequeno saco de pano limpo e o encheu de forma rápida com pedaços de pão escuro, queijo duro e uma garrafa de vidro grosso contendo água limpa do poço da imensa propriedade. Com as provisões escondidas debaixo do tecido de seu xale volumoso, o próximo passo de sua jornada aterrorizante era descobrir o paradeiro exato da pesada chave de ferro que destrancava a masmorra do segundo andar. Ela deduziu com muita lógica que um homem tão paranoico e cruel como o farsante jamais confiaria um objeto de tamanha importância a um empregado, mantendo a chave sempre sob a sua vigilância direta e constante. O escritório do andar térreo era o refúgio pessoal do monstro, o lugar onde ele passava a maior parte de seus dias tramando mentiras e administrando a fortuna que havia roubado com sangue e covardia. Elisa caminhou pelos corredores do primeiro andar como uma sombra furtiva, aproximando-se da pesada porta dupla de carvalho que separava o refúgio do falso marido do restante da casa adormecida e ignorante dos fatos. Para sua completa surpresa e alívio momentâneo, uma linha fina de luz amarelada vazava por baixo da fresta da porta, indicando que as velas ainda queimavam no interior do cômodo proibido e repleto de segredos. Ela encostou o rosto suado contra a madeira entalhada com o coração saltando violentamente contra a garganta, espiando de forma cuidadosa através do buraco da fechadura antiga de bronze manchado pelo tempo inclemente. O falso barão estava sentado em uma poltrona de couro reclinada, com a cabeça pendendo para o lado e os olhos cerrados em um sono pesado, e induzido pelas muitas taças de vinho tinto consumidas no jantar. Sobre a imensa mesa de mogno repleta de documentos falsificados e moedas de prata, repousava um molho de chaves pesadas, e entre elas brilhava a mesma chave de ferro negro que ela vira na porta do prisioneiro. O destino parecia finalmente sorrir para a jovem esposa encurralada, oferecendo uma oportunidade única e extremamente perigosa de roubar o objeto sem despertar a fúria mortal do homem adormecido a poucos passos de distância. A maçaneta cedeu de forma silenciosa sob a pressão de seus dedos trêmulos, e a porta se abriu com uma lentidão torturante, permitindo que ela entrasse no santuário do inimigo com o sangue gelando nas veias. O cheiro de tabaco forte e álcool impregnava o ar abafado do escritório, misturando-se ao odor de cera derretida que escorria dos candelabros de prata espalhados pelo ambiente luxuoso e altamente opressivo. Elisa deu passos milimetricamente calculados sobre o tapete persa espesso, os olhos fixos no peito do homem adormecido para garantir que a respiração dele continuasse profunda e ritmada em seu torpor de completa embriaguez. Cada centímetro avançado parecia durar uma eternidade dolorosa, o pavor de ser descoberta paralisando os seus músculos a cada pequeno rangido imperceptível que os seus pés causavam no assoalho de madeira envernizada e muito antiga. Ela finalmente alcançou a borda da escrivaninha de mogno, esticando a mão pálida e fina em direção ao molho metálico, com uma lentidão que a fazia prender o fôlego até os pulmões arderem de forma insuportável. Os dedos de Elisa tocaram o metal frio da chave negra, separando-a das outras com um cuidado cirúrgico para evitar qualquer tilintar que pudesse despertar a fera cruel que repousava na poltrona logo ao lado. Com o tesouro firmemente apertado na palma da mão suada, ela recuou de forma tão furtiva quanto havia entrado, sentindo uma pequena fagulha de esperança acender em seu peito sufocado pelo terror constante e opressivo. A porta do escritório foi fechada com a mesma delicadeza angustiante, e ela se viu de volta ao corredor escuro, dona do destino de dois homens muito diferentes que compartilhavam o mesmo rosto marcado e a mesma linhagem.
A subida pelas escadas de mármore até o segundo andar pareceu muito mais rápida e urgente agora que ela possuía os meios para aliviar o sofrimento daquela alma acorrentada na escuridão profunda e no esquecimento absoluto. O verdadeiro barão aguardava no escuro e no frio, uma vítima trágica da ganância humana, sem saber que o seu anjo de misericórdia retornava com o alimento necessário e a promessa silenciosa de uma libertação iminente. A madrugada ainda abrigava muitas horas sombrias antes do amanhecer claro, e Elisa caminhou em direção ao quarto proibido com uma determinação de ferro que ela jamais soube que possuía em sua alma ferida e solitária. O corredor do segundo andar parecia ainda mais longo e ameaçador sob a luz pálida da lua cheia que tentava rasgar as nuvens pesadas da tempestade lá fora. Elisa caminhou com passos rápidos e precisos até a porta de carvalho maciço que guardava o segredo mais sujo e doloroso da família Von Kendrick. Suas mãos tremiam de forma incontrolável enquanto ela inseria a pesada chave de ferro negro na fechadura de bronze oxidado que brilhava de forma sinistra na penumbra. O mecanismo antigo ofereceu uma leve resistência inicial, antes de ceder com um clique grave e metálico, que soou como um trovão aos ouvidos apavorados da jovem esposa. Ela empurrou a madeira espessa com o ombro magro e adentrou o recinto gelado, fechando a porta atrás de si com o máximo de cuidado para não alertar os fantasmas da mansão. A escuridão do quarto era quase total, quebrada apenas pelo feixe fraco de luz lunar que escapava por uma pequena fresta nas tábuas pregadas sobre a janela principal. O verdadeiro barão estava encolhido no mesmo canto escuro e úmido sobre o chão de madeira suja e arranhada por anos de desespero e correntes pesadas. Ao perceber a presença de Elisa e o som da porta sendo trancada por dentro, ele ergueu o rosto cadavérico de forma lenta, os olhos de um azul turvo brilhando com uma mistura de medo e esperança febril. Ela se ajoelhou perto dele com muito cuidado para não o assustar, abrindo o xale escuro para revelar o pequeno saco de pano com as provisões furtadas da cozinha adormecida. A respiração do homem falhou por um instante ao ver a garrafa de água limpa e os pedaços de pão escuro que representavam um banquete luxuoso para alguém que vivia à beira da inanição. Elisa destampou a garrafa de vidro com os dedos trêmulos e a ofereceu aos lábios rachados do cativo, ajudando-o a beber com goles pequenos para que a água gelada não machucasse o seu estômago vazio. Ele bebeu de forma desesperada e sôfrega, a água escorrendo por seu queixo sujo de fuligem e poeira acumulada enquanto lágrimas silenciosas de pura gratidão lavavam as maçãs altas de seu rosto nobre e sofrido. Ela entregou o pão macio e o pedaço de queijo curado nas mãos ossudas dele, observando com o coração apertado de dor, enquanto ele comia com a voracidade de um animal faminto que havia esquecido as boas maneiras da corte. Mesmo naquele estado de completa degradação física e moral imposta pelo próprio sangue, havia uma dignidade melancólica e inegável em seus gestos contidos e em seu olhar profundo. Quando a refeição improvisada terminou, ele recostou a cabeça cansada contra a parede de pedra úmida e fechou os olhos por um breve momento de paz roubada do inferno constante que era a sua existência. Com uma voz rouca e muito baixa que lembrava o sussurro do vento nas folhas secas, ele agradeceu a compaixão da jovem esposa que arriscava a própria vida para trazer um pouco de luz para a sua escuridão perpétua. Ele revelou de forma entrecortada que o seu irmão gêmeo o havia envenenado com uma droga paralisante durante uma viagem de carruagem anos atrás, forjando um acidente fatal para tomar o seu lugar de direito na alta sociedade. Elisa ouvia o relato macabro com lágrimas quentes queimando os próprios olhos, compreendendo finalmente a extensão da maldade pura que habitava o coração do homem com quem ela havia sido forçada a se casar por um contrato frio. Ela pegou a chave de ferro negro que havia roubado do escritório e tentou encaixar a ponta de metal nos grandes cadeados enferrujados que prendiam as correntes aos pulsos machucados do verdadeiro barão. Para o seu completo desespero e horror crescente, a chave girou em falso dentro do buraco menor,
provando de forma cruel que ela servia apenas para a fechadura da porta principal e não para os grilhões de ferro pesado. O homem balançou a cabeça de forma triste e conformada, explicando em um sussurro doloroso que o falsário guardava a chave menor presa a uma corrente de prata ao redor do próprio pescoço para garantir que a sua vítima nunca pudesse escapar. A decepção esmagadora ameaçou roubar a pouca força que ainda restava nas pernas de Elisa, que percebeu que a liberdade daquele homem inocente exigiria um risco ainda maior e mais letal do que ela havia imaginado inicialmente. O som distante de um galo cantando na vila vizinha anunciou que as primeiras luzes do amanhecer cinzento já ameaçavam romper o véu escuro da noite de tempestade implacável e fria. Ela sabia que precisava retornar aos seus próprios aposentos de forma imediata antes que os criados acordassem para acender as lareiras da casa ou que o monstro despertasse de seu torpor no escritório do andar inferior. Elisa prometeu de forma solene e firme que não desistiria de encontrá-lo novamente e que buscaria uma maneira inteligente e segura de roubar a segunda chave do pescoço do irmão traidor durante a calada da próxima noite. O prisioneiro apertou a mão pequena e quente dela com os seus dedos frios e calejados. Um contato casto e carregado de uma promessa silenciosa de proteção e justiça, caso eles conseguissem sobreviver àquele pesadelo monumental. Ela recolheu a garrafa vazia e o saco de pano com agilidade, saindo do quarto proibido com o coração pesado e trancando a porta maciça para manter o segredo seguro por mais um longo e doloroso dia de mentiras. O caminho de volta para o seu quarto luxuoso foi feito com a mesma furtividade de um fantasma assombrado pelos próprios pecados e medos, cada sombra do corredor parecendo abrigar os olhos cruéis de seu falso marido. Ela conseguiu alcançar a sua cama apenas minutos antes que a governanta batesse na madeira de forma seca para anunciar que a manhã chuvosa havia começado oficialmente na propriedade dos Von Kendrick. Elisa escondeu a chave negra no fundo de um baú de roupas velhas e deitou a cabeça cansada sobre o travesseiro de plumas macias, a mente fervilhando com planos perigosos e estratégias desesperadas para o futuro incerto. Ela agora era a única guardiã da verdade absoluta em uma casa erguida sobre fundações de falsidade e sangue derramado. Uma baronesa de mentira que detinha o poder de derrubar um império de crueldade com as próprias mãos. O jogo mortal havia escalado para um nível irreversível de perigo real. E a jovem esposa sabia que não haveria misericórdia ou perdão, caso ela falhasse em sua missão silenciosa de libertar o verdadeiro senhor daquelas terras amaldiçoadas. A luz fraca da manhã fria não trouxe nenhum tipo de conforto para a alma atormentada de Elisa, enquanto ela se preparava para enfrentar mais um longo dia de mentiras perigosas. A governanta idosa a ajudou a vestir o corpete apertado de seu vestido escuro, com puxões secos e impacientes que quase a deixaram sem fôlego. Ela precisava esconder as olheiras fundas e o cansaço extremo que pesavam em seu rosto pálido após a noite insonia e cheia de terrores reais no andar de cima. Ao descer as escadarias de mármore branco com passos medidos e lentos, ela ensaiou mentalmente a máscara de esposa dócil e ignorante que precisava manter diante do monstro impiedoso. O falso Arthur já a aguardava no salão de desjejum com uma expressão sombria e irritada. Os efeitos visíveis do excesso de vinho da noite anterior, marcando as linhas duras de seu rosto tenso. Ele bebia uma xícara de café forte e escuro em pequenos goles, os olhos azuis e frios fixos na janela, molhada pela chuva constante que castigava os vidros pesados da mansão de pedra. Elisa tomou o seu lugar habitual na longa mesa retangular com um leve aceno de cabeça, servindo uma pequena porção de mingau ralo que não tinha o menor sabor em sua boca seca. O silêncio denso e opressivo entre eles era quebrado apenas pelo barulho dos talheres raspando na porcelana fina e pelo farfalhar das folhas de jornal que ele folheava de forma ríspida.
A jovem esposa mantinha o olhar baixo e submisso, mas a sua atenção estava inteiramente voltada para o colarinho engomado da camisa branca que o farsante usava sob o casaco de lã grossa. Em um breve momento em que ele inclinou o pescoço largo para ler uma notícia menor, ela conseguiu vislumbrar o brilho fraco e metálico de uma fina corrente de prata que desaparecia sob o tecido escuro. O coração dela acelerou de forma dolorosa ao confirmar que o prisioneiro dizia a mais pura verdade e que a chave da liberdade estava literalmente presa ao corpo do próprio carcereiro cruel. Ela engoliu em seco, compreendendo que a única forma de roubar aquele objeto vital seria mergulhar o falso barão em um sono profundo e inquebrável por tempo suficiente para libertar o seu irmão gêmeo. A mente ágil de Elisa começou a trabalhar de forma frenética em busca de uma desculpa plausível para acessar os armários de remédios guardados com cuidado pela governanta, desconfiada e severa. Ela levou a mão trêmula até a própria testa e soltou um suspiro fraco e arrastado, fingindo uma dor forte e repentina que chamou a atenção fria e calculista do homem sentado na cabeceira da mesa. O falso Arthur abaixou o jornal amarelado com lentidão e perguntou com a voz rouca se o clima úmido da propriedade estava sendo prejudicial para a sua saúde delicada de mulher nascida na cidade. Elisa murmurou que uma dor de cabeça latejante e implacável a impedia de dormir de forma adequada desde que havia chegado àquela mansão isolada no meio das colinas geladas. Ele chamou a governanta com um aceno seco e autoritário, ordenando que a velha senhora preparasse uma forte tintura de ervas calmantes e gotas de láudano para aliviar o sofrimento noturno da nova baronesa. O plano arriscado começava a tomar forma em sua mente desesperada, pois o frasco do poderoso sonífero logo estaria em suas próprias mãos frágeis e suadas antes do cair da próxima noite tempestuosa. Algumas horas mais tarde, a governanta bateu de forma ríspida na porta dos aposentos de Elisa, carregando uma pequena bandeja de prata encardida com um frasco de vidro escuro e um copo de água limpa. A mulher idosa recomendou de forma seca que ela tomasse apenas 5 gotas da poção amarga antes de deitar, avisando que o láudano era um veneno perigoso e letal se ingerido em grandes e descontroladas quantidades. Elisa agradeceu com um sorriso contido e esperou pacientemente que os passos pesados da criada se distanciassem pelo corredor escuro antes de trancar a porta de madeira maciça com as mãos ainda trêmulas. Ela escondeu o pequeno vidro escuro no bolso profundo de seu vestido negro, sentindo o peso daquela substância mortal contra a própria perna como se carregasse uma arma pronta para o abate final. O seu objetivo agora era muito claro e assustadoramente simples. Ela precisava derramar uma dose letal para o sono na taça de vinho do falso barão durante o jantar silencioso daquela mesma noite de inverno. Um único erro de cálculo na quantidade de gotas poderia matar o homem de forma instantânea e condenar ela mesma à corda por assassinato premeditado contra um nobre muito poderoso. O restante do dia se arrastou de forma angustiante e lenta, com o relógio antigo do salão principal marcando as horas, como se fossem as batidas finais de um coração humano doente e cansado. Quando a noite finalmente cobriu a mansão com seu manto negro e as velas foram acesas nos grandes candelabros de prata, Elisa desceu para o jantar sentindo um frio intenso na boca do estômago. O farsante já estava sentado à mesa aguardando a refeição quente, a sua taça de cristal lapidado, já preenchida até a metade com um vinho tinto escuro que ele consumia como se fosse simples água limpa. A jovem esposa tomou o seu lugar de forma graciosa, os dedos apertando o frasco de vidro escondido no bolso com tanta força que as suas juntas ficaram brancas e doloridas sob o tecido grosso do vestido. Ela sabia que precisava criar uma distração muito convincente e rápida para fazer com que ele desviasse os olhos cruéis de sua própria bebida por alguns poucos e decisivos segundos cruciais para o seu plano ousado. A tempestade lá fora parecia colaborar com os seus pensamentos desesperados, um trovão ensurdecedor sacudindo as vidraças velhas e fazendo as chamas das velas vacilarem de forma violenta em um sopro gelado e assustador.
Aproveitando o estrondo assustador do trovão, muito próximo da casa, Elisa fingiu um pavor exagerado e derrubou de forma proposital a sua própria taça de água sobre a toalha de linho branco e engomado da mesa de jantar. O copo tombou com um ruído seco e agudo, derramando o líquido transparente que molhou a madeira polida e chamou a atenção irritada do falso barão, que reclamou baixo contra a falta de modos da jovem esposa muito assustada. Ele virou o rosto largo de forma abrupta para repreender a criada que se aproximava apressada da porta da cozinha com um pano grosso nas mãos, desviando o olhar azul e frio da própria taça de vinho rubi por um instante muito precioso. Com a agilidade de um felino acuado pelos caçadores na mata fechada, Elisa sacou o pequeno frasco do bolso escuro e despejou uma quantidade generosa e sem medida do líquido amargo diretamente na bebida alcoólica de seu algoz cruel. Ela recolheu a mão pálida de volta para o colo em uma fração de segundo, antes que ele voltasse a olhar para a frente de forma ríspida e exigisse que a sujeira imensa fosse limpa de forma imediata e sem maiores atrasos pelas criadas. O falso Arthur suspirou de forma pesada e amarga. Ergueu a taça de cristal adulterada em um brinde silencioso ao clima terrível daquela noite longa e bebeu grande parte do conteúdo escuro de uma só vez e sem notar o perigo mortal. Os minutos que se seguiram pareceram durar uma eternidade dolorosa para os nervos desgastados de Elisa enquanto ela observava o falso barão terminar a sua refeição farta e pesada. O veneno líquido e amargo começava a agir de forma silenciosa e letal nas veias do homem cruel que mastigava o assado com uma lentidão cada vez mais evidente e preocupante. As pálpebras dele começaram a cair sobre os olhos azuis e frios, uma névoa de confusão e torpor embriagando a sua mente antes ágil e totalmente perversa. Ele tentou erguer novamente a taça de cristal para um último gole do vinho tinto adulterado, mas os seus dedos grossos e calejados perderam a força repentinamente, fazendo o vidro bater contra a madeira da mesa com um som oco e perigoso. Elisa prendeu a respiração de forma instintiva, temendo que ele percebesse a armadilha mortal em que havia caído de forma tão tola e arrogante naquela noite de tempestade escura. O monstro soltou um gemido baixo e arrastado, levando a mão pesada até a própria testa suada, como se tentasse afastar uma tontura avassaladora e inexplicável que dominava o seu corpo robusto e forte. Ele apoiou as duas mãos espalmadas sobre a toalha de linho manchada e tentou se erguer da cadeira, esculpida com um esforço monumental e completamente inútil. As pernas dele falharam de forma miserável sob o próprio peso acumulado, e o falso Arthur desabou de volta no assento estofado com um baque surdo que ecoou pelo salão de jantar quase vazio e silencioso. A governanta idosa surgiu na porta da cozinha com os olhos arregalados de espanto, mas o farsante reuniu a sua última gota de autoridade para ordenar com a voz pastosa que todos se retirassem de forma imediata. Ele murmurou que o cansaço extremo da viagem havia cobrado o seu preço amargo e exigiu ser deixado em paz para dormir ali mesmo até que a fraqueza passasse por completo. A velha senhora hesitou por um breve momento, lançando um olhar desconfiado na direção da jovem esposa pálida e silenciosa, mas acabou obedecendo à ordem ríspida do patrão e sumiu nas sombras do corredor escuro. Elisa permaneceu imóvel em sua própria cadeira, o coração martelando no peito apertado enquanto o ritmo da respiração do homem à sua frente se tornava cada vez mais profundo e irregular. O silêncio sepulcral retornou ao ambiente fúnebre de forma pesada, quebrado apenas pelo som alto e rascante do ronco que escapava dos lábios entreabertos do monstro adormecido pela droga potente e perigosa. Elisa esperou por longos e agoniantes minutos contados mentalmente, garantindo que o sono induzido fosse profundo o suficiente para permitir a sua aproximação sem o grande risco de um despertar violento e letal para ambos. Ela se levantou da cadeira com a leveza de uma pluma levada pelo vento frio da madrugada, contornando a longa mesa de jantar com passos muito medidos e os olhos fixos na figura de seu maior algoz.
Ao se aproximar do corpo inerte na cabeceira, ela pôde sentir o cheiro forte de vinho misturado ao suor frio que brotava da pele avermelhada do falso nobre derrotado pelo próprio veneno guardado em casa. Com as mãos trêmulas e o estômago embrulhado pelo medo constante, ela esticou os dedos finos e pálidos em direção ao colarinho de linho engomado que escondia o segredo mais valioso e perigoso daquela mansão sombria. Ela desabotoou os 2 primeiros botões da camisa com uma lentidão angustiante e demorada. A respiração presa na garganta seca a cada pequeno movimento do peito largo que subia e descia em um ritmo pesado. O metal frio da fina corrente de prata finalmente tocou as pontas de seus dedos pálidos, e ela puxou o fio brilhante de forma muito cuidadosa para não prender na pele áspera do pescoço do homem cruel. A pequena chave de ferro escuro despontou debaixo do tecido amassado, um artefato minúsculo e sujo que representava a diferença exata entre a vida e a morte para o verdadeiro herdeiro daquelas terras roubadas de Kendrick. Ela precisou soltar o fecho minúsculo da corrente de prata na nuca do farsante adormecido, um trabalho delicado e demorado que fez as suas mãos suarem de forma incontrolável enquanto o trovão rugia do lado de fora. A corrente cedeu com um clique abafado e Elisa finalmente recolheu a chave preciosa, apertando-a contra o próprio peito com uma força desesperada e uma onda de alívio momentâneo lavando a sua alma muito cansada e machucada. Com o tesouro firmemente seguro em sua palma direita e fechada, ela recuou do homem adormecido e apanhou uma faca afiada de cortar carne que havia sobrado sobre a mesa desarrumada, uma arma necessária para a perigosa fuga. Ela pegou novamente a grande chave negra da porta do quarto, escondida em seu próprio bolso escuro, e iniciou a subida veloz e totalmente silenciosa pelas escadarias de mármore que levavam ao segundo andar proibido e gelado. O corredor parecia mais escuro e ameaçador do que nunca sob as sombras da chuva, mas a determinação feroz de Elisa a empurrava para a frente, ignorando os rangidos assustadores das tábuas velhas sob os seus pés apressados. A fechadura principal cedeu rapidamente sob a chave maior e bem lubrificada, e ela adentrou a masmorra fétida, onde o verdadeiro barão aguardava no escuro absoluto e doloroso. Ela se ajoelhou perto do cativo muito fraco e assustado com a invasão repentina, mostrando a pequena chave de prata e ferro que brilhava na penumbra, um símbolo claro de que a promessa silenciosa havia sido cumprida. O homem de olhos encovados arregalou o olhar turvo e triste e estendeu os pulsos machucados, e em carne viva na direção das mãos salvadoras de sua corajosa e improvável aliada na noite de tempestade fria. Elisa encaixou a chave menor no primeiro cadeado pesado, o mecanismo oxidado pelo tempo resistindo por um segundo torturante antes de estalar de forma seca e soltar a primeira argola de ferro grosso e muito gelado. O segundo cadeado cedeu de forma mais fácil e rápida, e as correntes pesadas caíram sobre o chão de madeira com um ruído metálico e libertador que soou como a mais bela canção para os ouvidos do nobre injustiçado. O verdadeiro Arthur von Kendrick esfregou os pulsos sangrentos com as mãos trêmulas, e agora totalmente livres, lágrimas de pura emoção e dor lavando o seu rosto coberto de poeira e muito sofrimento acumulado pelos longos anos de crueldade. Eles precisavam agora encontrar as forças necessárias para descer as escadas juntos e fugir daquela propriedade amaldiçoada antes que o monstro despertasse de seu sono induzido e a fúria mortal caísse sobre eles de forma implacável e sangrenta. Elisa passou o braço fino ao redor da cintura emagrecida do verdadeiro Lorde para ajudar o homem a se levantar do chão sujo e frio. As pernas do nobre tremeram de forma violenta após tantos anos de imobilidade forçada e completa falta de luz solar na masmorra de pedra. Ele precisou se apoiar com muita força nos ombros frágeis da jovem esposa para não desabar de volta sobre as correntes de ferro que agora jaziam inúteis no canto escuro. O cheiro de mofo e doença parecia impregnado nas roupas rasgadas dele, mas a determinação de fugir daquele inferno brilhava em seus olhos turvos com a força de um incêndio devastador.
Caminhando com uma lentidão agoniante e dolorosa, os dois cruzaram o batente da porta de carvalho entalhado e deixaram o quarto proibido para trás de forma definitiva e silenciosa. Elisa trancou a pesada fechadura mais uma vez por puro instinto de sobrevivência, guardando a chave negra no próprio bolso para atrasar qualquer tentativa de perseguição quando o monstro finalmente despertasse. O corredor do segundo andar estava mergulhado nas sombras espessas da madrugada chuvosa, iluminado apenas pelos clarões repentinos dos raios que rasgavam o céu noturno lá fora. O barulho ensurdecedor dos trovões servia como um escudo perfeito para abafar o som dos passos arrastados e irregulares do prisioneiro recém-libertado de suas correntes pesadas. Cada tábua de madeira que rangia sob o peso dos dois fugitivos fazia o coração de Elisa saltar até a garganta seca, o medo de serem descobertos paralisando a sua respiração a cada poucos metros avançados. O Lorde respirava de forma ofegante e pesada, o esforço físico exigindo demais de seus pulmões enfraquecidos pelo ar viciado e pela falta de alimentação adequada durante o longo cativeiro imposto pelo próprio sangue. Eles finalmente alcançaram o topo da grande escadaria de mármore branco que descia para o salão principal, um abismo de escuridão que os separava da porta da rua e da tão sonhada liberdade. A descida pelos degraus frios foi um teste terrível de resistência e puro terror para a mente já exausta da jovem baronesa e do nobre muito machucado. Ela segurava o braço dele com uma firmeza desesperada, usando o corrimão de ferro forjado para manter o equilíbrio precário de ambos enquanto a escuridão parecia tentar engolir os dois por inteiro. O clarão fantasmagórico de um novo relâmpago iluminou o saguão inferior por uma fração de segundo, revelando o caminho exato até a enorme porta dupla de entrada, feita de madeira maciça e reforçada com ferro. No entanto, para chegar até a saída salvadora, eles precisariam passar sorrateiramente pela porta aberta da sala de jantar onde o falso Arthur ainda dormia o seu sono induzido pelo láudano amargo. A água fria da chuva forte lavou a sujeira acumulada no rosto do verdadeiro Arthur, e ele ergueu a cabeça para o céu nublado pela primeira vez em muitos anos de confinamento escuro e muito cruel. O próximo objetivo deles era alcançar as cavalariças nos fundos da propriedade imensa, antes que a governanta idosa acordasse com os barulhos e soltasse o alarme geral para os criados, que dormiam nos alojamentos afastados. Apoiados um no outro contra a força bruta dos ventos cortantes de inverno, eles iniciaram a caminhada dolorosa através do jardim totalmente destruído, a promessa de vida e de justiça pulsando quente sob a tempestade implacável. O trajeto pelas terras enlameadas do jardim imenso exigiu as últimas reservas de energia do Lorde enfraquecido e da jovem esposa. A chuva pesada caía sem piedade sobre os ombros de Elisa, encharcando o tecido escuro de seu vestido e tornando cada passo um desafio doloroso contra a lama grossa que sugava as suas sapatilhas. O verdadeiro Arthur caminhava com os pés descalços, afundando na terra fria e molhada, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência e pelo braço firme de sua salvadora. Os raios cortavam o céu negro com clarões assustadores, revelando por breves segundos a silhueta escura das cavalariças de madeira ao fundo da grande propriedade. O vento uivava entre as árvores retorcidas, abafando a respiração ofegante dos dois fugitivos que lutavam contra o frio cortante do inverno implacável. Ao alcançarem as portas pesadas do celeiro, Elisa empurrou a madeira velha com o ombro magro, buscando refúgio no interior quente e com cheiro forte de feno úmido e cavalos. A escuridão ali dentro era reconfortante e protetora, quebrando a fúria da tempestade e oferecendo um esconderijo momentâneo para os corpos exaustos de ambos. Os animais relincharam baixinho com a invasão repentina, batendo os cascos nas baias de madeira, espessa em um sinal de inquietação com a violenta tempestade noturna. O barão legítimo se aproximou de uma das baias maiores, a sua voz fraca e rouca sussurrando palavras mansas que acalmaram um garanhão negro e robusto de imediato.
Era como se o cavalo sentisse a presença nobre de seu verdadeiro dono, mesmo após tantos anos de ausência forçada e de crueldade silenciosa. Elisa encontrou uma sela pesada de couro pendurada em um gancho de ferro enferrujado e a arrastou com muita dificuldade até a baia do animal escolhido para a fuga iminente. As suas mãos sujas de lama e trêmulas de frio tentavam ajustar as fivelas grossas com muita pressa, temendo que os criados dos alojamentos vizinhos ouvissem algum barulho suspeito. O nobre a ajudou com os dedos muito fracos, usando a pouca força que ainda restava em seus braços finos para apertar as correias ao redor da barriga do cavalo inquieto e arisco. O tempo corria de forma implacável contra eles, cada segundo perdido dentro daquele celeiro escuro, aumentando o imenso risco de que o monstro despertasse e percebesse a traição. Eles precisavam montar de forma rápida e sumir na escuridão espessa da estrada principal antes que o alarme fosse soado e a implacável caçada humana começasse pelas colinas. Enquanto isso, na sala de jantar da mansão imponente, o veneno de Láudano começava a perder a sua grande batalha contra a constituição robusta e a vontade de ferro do falso Arthur. O farsante abriu os olhos azuis e pesados de forma muito lenta, a cabeça latejando com uma dor aguda e terrível que nublava sua visão e confundia os seus pensamentos malignos e sombrios. Ele piscou algumas vezes para focar as chamas moribundas da lareira, percebendo com certa confusão que a sua nova esposa havia desaparecido do recinto silencioso e sombrio durante o seu sono. Um gosto amargo de ervas mortais ainda queimava no fundo de sua garganta seca, trazendo a compreensão avassaladora de que ele havia sido envenenado por uma garota dentro de sua própria casa. O monstro levou a mão grande e pesada até o colarinho amassado de sua camisa fina, os dedos tateando de forma desesperada em busca da corrente de prata e de seu segredo mais valioso. A descoberta da ausência da pequena chave fez o sangue gelar de imediato nas veias do homem cruel, substituindo a confusão mental por uma fúria cega e completamente devastadora. Ele se levantou da cadeira, tombando a taça de cristal no chão de madeira, o som de pura raiva escapando de sua garganta e ecoando pelas paredes de pedra da grande casa adormecida. Ignorando a tontura violenta que ainda dominava o seu corpo pesado, ele correu pelas grandes escadarias de mármore com passos trovejantes que acordaram a governanta idosa em seus distantes aposentos. O farsante alcançou o segundo andar, quase arrombando a porta do quarto proibido apenas para encontrar as correntes de ferro vazias e o seu prisioneiro de sangue finalmente livre. A audaciosa traição da falsa baronesa era um insulto pessoal que ele cobraria com muito sangue, preparando-se para ordenar que todos os criados selassem os cavalos restantes para a perseguição. De volta às cavalariças geladas e escuras, o verdadeiro Lorde usou as últimas forças de suas pernas doloridas para montar na sela de couro úmido com a ajuda vital de sua corajosa companheira. Ele estendeu a mão machucada para Elisa, puxando a jovem esposa para o lombo do animal forte, que bufava muito impaciente com a demora e o frio cortante que invadia pelas frestas. Ela se agarrou com força à cintura fina do homem que acabara de salvar da morte certa, o coração batendo descompassado contra as costas largas e suadas do barão legítimo de Kendrick. O cavalo negro disparou veloz porta fora, rasgando a densa cortina de chuva pesada e galopando com bravura em direção aos imensos portões de ferro batido que separavam a propriedade do mundo exterior. Eles finalmente estavam a caminho da vila distante, deixando para trás o terrível pesadelo de Pedra Cinzenta, mas sabendo intimamente que as sombras raivosas do passado logo estariam em seu encalço implacável. O galope desesperado do garanhão negro cortava a escuridão da estrada de terra batida que levava aos limites da grande propriedade rural. A chuva implacável açoitava os rostos fugidios de Elisa e do verdadeiro Lorde de Kendrick com uma fúria selvagem e gélida. A jovem baronesa apertava os braços finos ao redor do tronco magro do marido legítimo, sentindo os músculos dele se contraírem com o grande esforço de guiar a montaria no escuro.
A lama voava dos cascos pesados do animal assustado, dificultando a visão do caminho perigoso que serpenteava pelas colinas acidentadas daquela região remota e isolada. O barulho ensurdecedor da tempestade abafava qualquer som que viesse da mansão de pedra cinzenta que ficava cada vez mais distante e sombria para trás. No entanto, o alívio passageiro da fuga logo foi substituído por um novo e crescente terror que gelou o sangue nas veias de Elisa. Um som distinto de cães de caça uivando e latindo com ferocidade rasgou o véu da noite chuvosa, indicando que o falso Arthur não havia perdido nenhum tempo. O monstro havia soltado a matilha impiedosa que usava para caçar raposas e agora os cães farejavam o rastro fresco do cavalo fugitivo sob as ordens cruéis do farsante. Olhando por cima dos próprios ombros encharcados, a jovem esposa conseguiu enxergar o brilho amarelado de tochas acesas balançando ao longe na escuridão da colina. Uma dúzia de cavaleiros armados galopava furiosamente na direção deles, liderados pela figura imponente e demoníaca do homem que jurara matar ambos antes do amanhecer claro. O verdadeiro Arthur chicoteou as rédeas de couro grosso contra o pescoço do garanhão veloz, exigindo mais velocidade do animal valente que já começava a demonstrar claros sinais de cansaço. Ele gritou para Elisa se segurar com toda a sua força restante, pois o caminho à frente abrigava uma perigosa ponte de madeira velha que cruzava as águas turbulentas do rio principal. O rio costumava ser calmo durante os meses secos, mas a tempestade de inverno havia transformado as suas águas escuras em uma torrente violenta e mortal que arrastava troncos pesados e pedras afiadas. Se eles não conseguissem atravessar a estrutura frágil antes que os perseguidores os alcançassem, estariam completamente encurralados entre a fúria das águas e a lâmina cruel do falso nobre. A silhueta da velha ponte finalmente surgiu em meio à névoa densa e chuvosa, as suas tábuas apodrecidas rangendo de forma assustadora sob a força brutal da correnteza logo abaixo. O cavalo negro hesitou por um breve instante de puro pânico animal, empinando as patas dianteiras e relinchando alto contra o som pavoroso das águas revoltas que batiam nos pilares de pedra. O Lorde usou toda a sua perícia de cavaleiro experiente e a sua voz rouca para acalmar a montaria desesperada, forçando o garanhão a dar os primeiros passos sobre a madeira escorregadia. Elisa fechou os olhos com força, rezando silenciosamente para qualquer força divina que pudesse proteger os dois fugitivos daquela armadilha mortal suspensa sobre o abismo de águas escuras. Os cascos do cavalo batiam nas tábuas molhadas com um ruído oco e irregular que disputava espaço com os latidos cada vez mais próximos dos ferozes cães de caça. Quando eles finalmente alcançaram a metade do caminho sobre a estrutura instável, um raio colossal iluminou o céu inteiro, revelando a figura ameaçadora do falso barão chegando à margem oposta. O farsante puxou as rédeas de sua própria montaria com extrema violência, apontando o dedo grosso na direção do meio da ponte e gritando ordens inaudíveis para os seus capangas armados. Um estrondo aterrorizante de madeira partindo-se sucedeu a um golpe violento de um grande tronco de árvore que a correnteza atirou impiedosamente contra a base principal da velha ponte. A estrutura inteira tremeu e cedeu para um dos lados, fazendo o cavalo negro escorregar na lama e lançando Elisa e o verdadeiro Arthur na direção da margem barrenta logo adiante. Eles rolaram pelo chão molhado e cheio de pedras, enquanto a velha ponte se despedaçava atrás deles, sendo engolida pelas águas violentas e separando de forma definitiva os caçadores de suas presas exaustas. O impacto brutal contra o solo roubou o ar dos pulmões fragilizados de Elisa, deixando-a atordoada e coberta de lama espessa da cabeça aos pés descalços. Ela ergueu o rosto com muita dificuldade e dor, procurando de forma desesperada pela figura do nobre ferido em meio à escuridão da margem enlameada. O verdadeiro barão estava caído a poucos metros de distância, respirando de forma pesada e segurando o ombro direito que havia batido contra uma raiz exposta de uma grande árvore tombada. Do outro lado do rio intransponível, o falso Arthur urrava de frustração e ódio contido,
as chamas de sua tocha iluminando um rosto retorcido pela mais pura e letal maldade humana. O abismo de águas mortais os protegia de um ataque direto e imediato, mas eles ainda precisavam caminhar por milhas perigosas no escuro até alcançarem a segurança da vila e revelarem toda a terrível verdade. Elisa se arrastou pela lama fria até alcançar o corpo caído do verdadeiro Lorde de Kendrick. O nobre gemia de dor enquanto tentava proteger o ombro ferido contra a raiz dura da árvore tombada na margem do rio escuro. A tempestade continuava a castigar os dois fugitivos com uma violência cega, mas a água gelada ajudava a despertar os sentidos entorpecidos pelo cansaço extremo da fuga desesperada. Do outro lado da margem barrenta, o falso Arthur continuava a gritar ordens furiosas para os seus homens armados, a voz rouca sendo engolida pelo rugido das águas revoltas que agora serviam como um escudo intransponível. O farsante atirou a tocha acesa nas águas escuras em um acesso de raiva pura, sabendo que a ponte mais próxima ficava a muitas milhas de distância daquele ponto isolado. O monstro virou as costas e ordenou que a sua comitiva montasse novamente para iniciar a longa volta pela estrada das colinas, jurando de forma silenciosa que encontraria os fugitivos antes do amanhecer claro. O cavalo negro havia se assustado com a queda da estrutura e fugido para as profundezas da floresta fechada, deixando os dois sobreviventes sem nenhuma montaria para o restante da jornada perigosa. Elisa passou o braço saudável do barão sobre os seus próprios ombros frágeis, usando todo o peso de seu pequeno corpo para ajudar o homem debilitado a se colocar de pé na lama escorregadia. Eles começaram a caminhar de forma lenta e dolorosa por entre as árvores antigas, guiados apenas pelo fraco brilho da lua que lutava para perfurar as nuvens carregadas de chuva pesada. O frio cortante do inverno penetrava os ossos da jovem esposa, mas o calor da esperança mantinha as suas pernas em movimento constante na direção da vila, que representava a salvação definitiva. O verdadeiro Lorde murmurava palavras de gratidão profunda a cada novo passo arrastado, reconhecendo a coragem imensa da mulher que arriscara a própria vida para libertar um completo estranho das trevas e da loucura. A longa caminhada durou o resto da madrugada escura, testando os limites finais da resistência física e mental de dois seres humanos levados ao extremo do sofrimento e do terror noturno. Quando as primeiras luzes cinzentas da manhã começaram a despontar no horizonte frio, eles finalmente avistaram as chaminés fumegantes das casas modestas que formavam a pequena vila do interior. O sino da capela local soou de forma melancólica para anunciar o início de um novo dia. Um som que trouxe lágrimas quentes aos olhos do verdadeiro nobre que não via o mundo exterior há longos e dolorosos anos. Eles estavam exaustos, cobertos de lama espessa e muito machucados, mas haviam sobrevivido à pior noite de suas vidas, e agora carregavam a arma mais poderosa de todas contra o falso barão. A verdade nua e crua estava prestes a ser revelada diante do magistrado local, e o império de crueldade do monstro da mansão de pedra finalmente começaria a desmoronar sob o peso implacável da justiça. A chegada dos dois fugitivos às ruelas de pedra da pequena vila causou um espanto imediato e silencioso entre os poucos moradores que já haviam despertado para o trabalho matinal rotineiro. As feições delicadas de Elisa estavam irreconhecíveis sob a camada grossa de lama escura e o cansaço profundo que marcava os seus olhos grandes e totalmente assustados com a noite. O verdadeiro Lorde de Kendrick caminhava ao lado dela com uma postura curvada pela dor intensa em seu ombro machucado, mas sustentava o olhar firme de um nobre autêntico que finalmente retornava aos seus domínios por direito legítimo. As mulheres que varriam as calçadas molhadas pela tempestade pararam os seus movimentos de forma abrupta, murmurando orações apressadas ao verem a figura esquelética e suja que possuía o exato rosto do temido barão da mansão de pedra. A baronesa recém-chegada à região apoiava o farrapo humano com uma força admirável em seus braços finos, ignorando os olhares curiosos e confusos, enquanto perguntava de forma direta onde ficava a residência do magistrado principal daquele condado esquecido.
Um velho ferreiro de mãos calosas e avental de couro apontou com o dedo trêmulo para uma casa de alvenaria branca e janelas grandes que ficava no final da rua central da Vila Pacata. O sol pálido de inverno começava a iluminar as fachadas das casas antigas de forma muito tímida, oferecendo um calor fraco que tentava em vão aquecer os corpos gelados e trêmulos dos dois únicos sobreviventes daquela madrugada de horrores indescritíveis. Eles se arrastaram com muita dor até a pesada porta de carvalho da residência da autoridade local de justiça, e Elisa usou a pequena argola de ferro para bater com uma urgência desesperada que ecoou pelo silêncio da praça, quase vazia. Passaram-se longos e torturantes minutos até que o som de passos pesados soasse no corredor interno da casa quente, seguidos pelo rangido da fechadura, sendo aberta de forma lenta e desconfiada por um homem grisalho de meia-idade. O magistrado esfregou os olhos miúdos e inchados pelo sono noturno recém-interrompido, arregalando a visão de forma assustada ao reconhecer a jovem esposa do homem mais rico e altamente perigoso de toda a região encostada de forma lastimável em sua porta. A confusão inicial do homem da lei se transformou em puro choque e completa incredulidade quando ele desviou a atenção para o indivíduo maltrapilho e ferido que se apoiava fortemente nos ombros da frágil senhora exausta. O verdadeiro Arthur ergueu a cabeça suja de lama fétida e fuligem acumulada, revelando a cicatriz idêntica e os traços faciais inconfundíveis que o magistrado conhecia muito bem das reuniões de negócios tensas com o falso nobre de coração cruel. A voz rouca e imponente do prisioneiro, finalmente libertado, soou de forma clara e totalmente autoritária no ar frio daquela manhã gelada, exigindo asilo imediato e a proteção da coroa contra o homem maldoso que havia usurpado a sua vida privada e a sua herança ancestral. O oficial da vila recuou um passo largo e abriu a porta de forma completa, convidando os dois fugitivos machucados para entrarem na sala principal aquecida por uma pequena lareira rústica que ainda guardava as brasas vermelhas da noite anterior. A lareira modesta parecia um verdadeiro e merecido pedaço do paraíso terrenal para as duas almas muito atormentadas que haviam passado as últimas horas agoniantes lutando contra a fúria das águas violentas e a perseguição letal dos cães farejadores. Sentados em poltronas simples forradas com tecido grosso e felpudo de algodão limpo, eles aceitaram as canecas grandes e quentes de chá escuro que a esposa do magistrado lhes ofereceu com as mãos, tremendo de puro nervosismo diante da situação bizarra. Elisa tomou um gole longo da bebida extremamente reconfortante e começou a narrar de forma detalhada e muito corajosa todos os horrores terríveis que havia presenciado e descoberto no segundo andar totalmente trancado da mansão de teto cinzento. Ela relatou as falhas do contrato de casamento cruel e forjado, a curiosidade dolorosa despertada pelo choro noturno constante, a visão macabra da masmorra e a fuga desesperada que quase lhes custou as próprias vidas inocentes na velha ponte agora destruída. O oficial ouvia cada sílaba proferida com o rosto cada vez mais pálido e suado pela tensão crescente, anotando os detalhes absurdos e perturbadores em um pequeno caderno de couro rústico com uma pena que arranhava o papel amarelado de forma apressada. A revelação de que o barão atual era apenas um farsante criminoso que mantinha o próprio irmão gêmeo acorrentado para roubar a fortuna secular da família Kendrick era o maior e pior escândalo que aquela pacata vila já havia presenciado em toda a sua fundação. O verdadeiro Lorde estendeu os braços emagrecidos sobre a pequena mesa redonda para mostrar as marcas profundas e muito sangrentas deixadas pelas correntes de ferro, pesado ao longo dos dolorosos anos de confinamento cruel e totalmente desumano.
As provas físicas da tortura doentia eram inegáveis e completamente irrefutáveis aos olhos experientes da lei dos homens comuns, atestando de imediato a veracidade de cada palavra assustadora que a jovem esposa encharcada havia proferido com tanta dor no peito. O magistrado fechou o caderno de anotações com um baque seco e definitivo, anunciando com a voz embargada que reuniria os poucos homens armados da guarda local de forma emergencial para marchar em direção à grande propriedade protegida por portões de ferro. O falso Arthur pagaria muito caro por seus crimes horrendos e por ter enganado os nobres e a coroa real de forma tão suja e gananciosa durante todo aquele extenso tempo de mentiras absolutas e violência silenciosa. A roda da lei da vida finalmente começava a girar a favor dos poucos inocentes arruinados, e Elisa sentiu um peso colossal ser erguido de suas costas cansadas enquanto o sol invadia a sala e banhava de luz o seu rosto, finalmente aliviado de tantas dores. O magistrado cumpriu a sua palavra com uma rapidez impressionante para um homem de sua idade avançada e hábitos pacatos. Em menos de 2 horas, as ruas de terra da pequena vila foram tomadas pelo som pesado de botas marchando e cavalos relinchando sob a luz fria do sol de inverno. Uma dúzia de homens armados com espingardas velhas e feições sérias se reuniu na praça principal dispostos a enfrentar a fúria do falso nobre que aterrorizava a região. O verdadeiro Arthur insistiu em acompanhar a pequena tropa de justiça mesmo com o corpo fragilizado e febril pelas horas de tortura na água gelada do rio. Ele argumentou com a voz rouca que a sua presença era absolutamente necessária para desmascarar o usurpador diante dos próprios criados da mansão de pedra que haviam sido enganados por tantos anos. Elisa tentou persuadir o Lorde a permanecer na casa quente e segura do oficial da lei, mas a determinação teimosa nos olhos azuis dele a convenceu do contrário de forma muito rápida. Eles foram acomodados em uma carruagem fechada e escoltados pela milícia local que cavalgava com a promessa de sangue e justiça pulsando em cada batida de coração acelerado. O caminho de volta para a grande propriedade dos Von Kendrick pareceu muito mais curto sob a luz do dia do que na longa e terrível noite de tempestade. O sol fraco iluminava as colinas verdes e os campos enlameados, revelando a destruição deixada pelos ventos cortantes e pelas chuvas torrenciais das últimas horas sombrias. Elisa segurava a mão machucada do barão legítimo com uma firmeza silenciosa, enquanto a carruagem balançava pelas valas da estrada de terra esburacada e perigosa. O medo ainda apertava o seu peito cansado, pois ela conhecia muito bem a crueldade cega e a violência extrema do monstro que agora ocupava a sua antiga casa. O falso Arthur era um homem desesperado que não tinha absolutamente nada a perder agora que o seu maior segredo havia sido arrancado das sombras espessas do segundo andar. Quando a comitiva finalmente avistou os grandes portões de ferro batido da mansão, cinzenta, um silêncio denso e pesado recaiu sobre todos os homens armados que se preparavam para o embate final. Os portões imensos estavam escancarados de forma muito estranha e incomum para uma propriedade tão rigorosamente vigiada e isolada do resto do mundo comum. A carruagem parou no pátio principal de cascalho e os guardas desceram de suas montarias com as armas em punho e os olhos atentos a qualquer movimento suspeito nas janelas altas. O silêncio da casa era sepulcral e assustadoramente familiar para Elisa, que sentiu um calafrio violento percorrer a sua espinha dorsal ao descer do veículo com a ajuda do magistrado tenso. O verdadeiro Lorde caminhou mancando em direção à porta de entrada dupla, que também se encontrava aberta para o hall escuro e vazio de criados ou moradores. A governanta idosa surgiu de repente no topo da escadaria de mármore branco, com os olhos arregalados de puro pavor e as mãos trêmulas agarradas ao próprio avental sujo de cinzas. Ela desceu os degraus de forma desajeitada e caiu de joelhos diante do oficial da lei, balbuciando palavras desconexas sobre a fúria incontrolável do patrão e uma fuga apressada durante as primeiras horas da manhã fria.
A velha senhora explicou entre lágrimas de pânico que o falso barão havia retornado da caçada noturna completamente ensopado e transtornado de ódio cego. Ao perceber que os fugitivos haviam escapado pela ponte quebrada e que a justiça dos homens logo bateria em sua porta, o farsante tomou uma atitude extrema e covarde. Ele arrombou o cofre principal da biblioteca particular e encheu 2 sacos de couro pesado com todo o ouro e as joias antigas que a família havia acumulado ao longo das gerações passadas. O monstro exigiu o cavalo mais veloz das cavalariças e partiu sozinho pelos fundos da grande propriedade, abandonando os próprios capangas e criados à própria sorte cruel. O magistrado praguejou baixo e ordenou que metade de seus homens montasse de forma imediata para iniciar uma perseguição veloz pelas rotas de fuga que levavam ao porto mais próximo da região costeira. O usurpador poderia tentar comprar uma passagem para muito longe daquelas terras roubadas e escapar do nó apertado da corda que o aguardava na forca da praça pública. O verdadeiro Arthur von Kendrick caminhou de forma lenta pelo saguão da casa, que finalmente voltava a ser sua por direito legítimo de sangue e de nascimento nobre. Ele olhou para as tapeçarias antigas e para os móveis luxuosos com uma mistura muito profunda de tristeza e um alívio avassalador que lavava a sua alma cansada. Elisa observava o homem que havia resgatado da escuridão e sorriu de forma fraca e sincera, sentindo o peso do mundo cair de seus ombros femininos e frágeis. O pesadelo prolongado finalmente parecia ter chegado ao seu fim definitivo e a mansão de pedra cinzenta não seria mais uma prisão cruel ou um palco para as atrocidades de um louco. O barão legítimo virou o rosto marcado para a jovem esposa corajosa e segurou o seu rosto pálido com as 2 mãos gentis e quentes, prometendo de forma solene que a vida dela mudaria de forma radical e bela a partir daquele exato momento. A justiça havia começado a limpar os corredores sombrios da propriedade e o futuro agora se abria como uma estrada limpa e iluminada pelo sol de um novo tempo. E assim chega ao fim a trágica e emocionante jornada de Elisa e do verdadeiro barão de Kendrick. As sombras densas do passado e as maldades cruéis do falso nobre foram finalmente dissipadas pela coragem inabalável de uma jovem esposa e pela força implacável da verdadeira justiça. A mansão de pedra cinzenta finalmente encontrou a paz que tanto merecia e o amor verdadeiro pôde florescer longe das amarras da mentira e do sofrimento. O destino uniu 2 almas feridas e juntas, elas reescreveram a própria história de forma bela e libertadora para todos sempre. Eu agradeço de todo o meu coração a cada um de vocês que acompanhou esta longa e intensa narrativa de mistério e romance pelas terras frias de 1850. A presença constante e o carinho de vocês são a verdadeira alma do nosso canal e o motivo pelo qual continuamos a buscar esses dramas antigos e inesquecíveis. É uma honra imensa poder compartilhar essas memórias de épocas distantes e esses sentimentos tão profundos com um público tão especial e atento aos detalhes da vida e do coração humano. Se esta história tocou a sua alma e despertou emoções, eu peço humildemente que você se inscreva no canal para não perder os nossos próximos contos e dramas de antigamente. A sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas apaixonadas por grandes romances de época. E por favor deixe nos comentários a sua avaliação sincera dando uma nota de 0 a 10 para a jornada de sobrevivência e amor de Elisa. Muito obrigado pela sua valiosa companhia e até a nossa próxima história do passado.